Paz do Senhor, amados, estamos juntos para o estudo de mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical. É a nossa lição de número 6, cujo título é As Parábolas do Livro de Ezequiel. Então, nesse dia, onde vamos refletir sobre este assunto tão importante e sobre parábolas que têm tanto a nos ensinar, nós vamos começar esse momento com uma oração, pedindo ao Senhor esclarecimento, iluminação do nosso entendimento e que o Senhor, através do seu Espírito Santo, possa realmente preparar o nosso coração e a nossa mente para receber a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de todo poder e de toda graça, nós entramos mais uma vez no seu santíssimo lugar para falar com o Senhor e pedir: abra nossa mente e o nosso coração, dá-nos a iluminação necessária para entendermos o que o Senhor quer nos comunicar. Abençoa cada aluno, cada aluna que nesse momento dispôs do seu tempo para estar com o Senhor. Toca as suas vidas e os seus corações. Encha-os, Senhor, no seu íntimo, com a sua plenitude, para que possam crescer mais e mais no conhecimento, para a glória e honra sua. Assim entregamos essa aula de hoje nas tuas mãos, suplicando as tuas bênçãos, o teu cuidado, o teu favor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pensemos então no que esta lição está trazendo para nós nesta manhã. O seu texto áureo diz: porque eu estabelecerei o meu concerto para contigo e saberás que eu sou o Senhor. Ezequiel 16, 62. A verdade aplicada nos diz que o discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se aos planos de Deus. Então, como objetivos nesta lição, nós teremos aqui no primeiro tópico uma explicação sobre a videira inútil. No segundo tópico, o comentarista busca mostrar como Jerusalém se tornou uma esposa infiel. E no terceiro tópico, nós vamos destacar aqui a parábola das duas águias, explicando seu simbolismo, seu significado. O texto de referência encontra-se em Ezequiel 15:16, são tomados 2 versículos de Ezequiel 15 e 2 versículos de Ezequiel 16. Ezequiel 15, 2 e 3 diz: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Ezequiel 16:15. Mas confiastes na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama e prostituías-te a todo que passava para seres dele. Verso 60. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que comigo fiz nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo um concerto eterno. A introdução desta lição diz: o Senhor Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio de parábolas que retratavam a situação pecaminosa do seu povo, o juízo divino e as promessas de restauração. Quando nós lemos aqui esse texto áureo que diz: porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o teu Deus. Uma das coisas que esta lição vem nos ensinar é que Deus tem uma aliança estabelecida com toda a humanidade e também tem uma aliança comigo e também tem uma aliança com você, e com base nessa aliança Ele mantém as suas promessas e Ele nos ensina isso de muitas formas através da sua palavra, inclusive por parábolas.
Então nós vemos aqui um trecho das Escrituras onde Ezequiel está ensinando por parábolas. Ele está anunciando a mensagem divina através de parábolas. E a parábola, no sentido literal, ela significa uma coisa que é colocado ao lado de outra coisa com o objetivo de assinalar a importância ou a associação que existe entre ambas. No uso bíblico, uma parábola compara ou contrasta uma realidade natural, material, com uma verdade espiritual. A mente humana é incapaz de entender Deus em sua totalidade, mas Ele se revela através da sua palavra, seja em palavras, seja através da exposição de conceitos, seja através de parábolas, seja através de imagens, de símbolos, entre outros, com os quais nós podemos travar um diálogo com Deus e aquilo que Ele quer nos comunicar e sermos esclarecidos no nosso entendimento, que é muito limitado. Então, o uso desse tipo de linguagem, ainda que a parábola, na maioria das vezes, seja uma história fictícia que está sendo contada, mas o uso desse tipo de linguagem é biblicamente correto e atende a propósitos elevados. Nós vamos encontrar parábolas do início ao fim da Bíblia. Então, uma parábola ela é um tipo de ilustração baseada em episódios reais do cotidiano. Apesar de ser uma história montada com um fim específico, ela se baseia em episódios reais do cotidiano, que pode tomar aí figuras da natureza, de animais e também pode tomar figuras humanas. A mensagem dita por parábolas, preste atenção nisso, isso é importante. A mensagem dita por parábolas nem sempre foi para esclarecer, mas ela sempre foi para despertar o interesse das pessoas. Ainda que você não entenda num primeiro momento o que exatamente aquela parábola quis dizer, depende de você se interessar e perguntar, mas o que significa isso? Com qual propósito esta história foi contada? Então, como aconteceu no passado, acontece ainda hoje. Muitas vezes, o seu significado vai permanecer oculto para aqueles que, mesmo tendo olhos, não conseguem enxergar, mesmo tendo ouvidos, não conseguem ouvir. Então, as parábolas contidas no livro do profeta Ezequiel eram um chamado para que o povo pensasse a respeito da sua condição e, através delas, verdades espirituais e morais estavam sendo expressas. Deus utilizou-se de todos os recursos para chegar até a mente do povo, prender a sua atenção com o fim de conduzi-los de volta ao caminho, de colocá-los de novo na rota da aliança da qual eles haviam se desviado. Então vejamos a primeira parábola. Este primeiro tópico, ele diz respeito ao capítulo 15 do livro de Ezequiel. Vocês se lembram que na lição passada nós estudamos o capítulo 18, que trouxe para nós um estudo abrangente e excelente sobre a responsabilidade pessoal. Mas hoje, então, nós estamos retrocedendo aos capítulos 15, 16 e 17. A primeira parábola nós vamos encontrá-la no capítulo 15. Eu vou ler a introdução desse tópico e também vou ler o ponto 1.1. A parábola da videira inútil. Esta parábola compara os habitantes de Jerusalém a uma videira que não dá fruto, que é estéril e que por isso mesmo é inútil, não serve. Nessa árvore faltava fruto da justiça e da fidelidade ao Senhor. Ela expressa
com muita direção e clareza o pecado. A rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus. Então o comentarista sugere que a gente leia todo o capítulo 15 de Ezequiel. É um capítulo pequenininho, ele só tem 8 versículos. Então, se você ler todo o capítulo 15 de Ezequiel, você vai ter uma ideia muito clara de como essa história da figueira inútil ela está sendo contada. Da figueira não, da videira inútil está sendo contada. 1.1, a videira, uma árvore símbolo da frutificação. A videira é uma árvore cultivada desde a antiguidade por seus frutos abundantes, que é a uva. A colheita de uvas que produziam o vinho era cultura de subsistência e comércio. Usando uma metáfora, Jesus disse que toda vara que não está ligada à videira, toda vara que está ligada à videira pode dar muitos frutos. Nós somos as varas que precisam estar ligadas na videira verdadeira, João 15:2. Mas uma vez estéril, o lavrador, que é Deus, a corta. Mesmo as que dão frutos precisam ser limpas para continuar produzindo mais. Quando não permanecermos em Cristo, não produzimos frutos de justiça e de fidelidade, mas o pecado será o nosso fruto. Deus nos escolheu para sermos ramos da videira, porque ela é árvore frutífera e nós devemos produzir frutos para a sua glória. Algumas observações que eu faço em relação à introdução desse tópico 1 e esse primeiro ponto, o 1.1. Quando você lê lá em Ezequiel capítulo 15, dos versículos 1 ao 8, no verso 16, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido. E aqui foi dito que as uvas eram uma cultura de subsistência na terra de Israel. Então não causa surpresa que o Senhor usasse a videira como um símbolo do seu povo, e isso está registrado em muitos versículos. As imagens da videira, neste contexto, representam o fracasso de Israel em cumprir com as expectativas do Senhor. As suas uvas eram selvagens e sem valor, apesar do cuidado do Senhor com a sua vinha. Israel fracassou como figueira. Israel fracassou como videira e não produziu frutos como esperado. Então, como explica o comentarista, nesta parreira faltou frutos de justiça e de fidelidade ao Senhor. Esse é um triste retrato da presença do pecado e da rejeição consciente e deliberada de um povo que foi trazido ao mundo para manifestar a glória de Deus. O que temos nesta parábola é um suplemento daquela parábola que foi contada anteriormente a respeito da vinha do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 7. Não dá para a gente ler aqui, mas o contexto é o mesmo, a explicação é a mesma. Lá em Isaías 5, do 1 ao 7, o Senhor está dizendo: eu esperava que vocês dessem uvas boas, mas vocês deram uvas bravas. E aqui no 1.1, a gente vai vendo que em muitos lugares na Bíblia, Israel é comparado como uma videira ou uma vinha e é chamado de a vinha do Senhor. O povo, ao ser liberto lá da escravidão do Egito, foi trazido e foi plantado na terra da promessa. O Senhor então cultivou esse povo como se cultiva uma planta, com muito amor, provendo tudo que ele necessitava para sobreviver e dedicando cuidado para que ele desse fruto bom. Ezequiel, nesta passagem, está diante do povo com a sua parábola, afirmando que Ezequiel fracassou como videira e não produziu os frutos esperados.
vimos aqui que a videira era símbolo de frutificação. Ela também era símbolo de encanto nupcial. Uma planta nobre, de grande valor, e os judeus consideravam esta a mais nobre de todas as plantas. Também a videira representava tudo quanto é poderoso, tudo quanto é frutífero. Ela era uma planta tão nobre que Jesus Cristo identificou-se como a videira verdadeira em João, no capítulo 15. Inclusive, ele escolheu o suco do seu fruto para figurar como um símbolo do seu sangue. Está dito na palavra que Jesus é a videira verdadeira e que ele cumpriu o chamado e o destino de Israel na sua obra e ministério. Nós temos que ser ramos da videira e, como tal, nós temos diversas responsabilidades. Entre essas responsabilidades que temos, a produção de frutos é a principal. A advertência que já encontramos logo no início é que ramos infrutíferos serão arrancados. Quando Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos, ele está dizendo que nós temos a possibilidade de mantermos com ele uma relação estreita e íntima, nos alimentando dele, vivendo nele, recebendo dele o sustento para as nossas vidas. E os frutos que produzirmos também serão compatíveis àquilo que temos recebido do nosso Senhor. Espera-se, pois, que um cristão legítimo, que simbolicamente é como uma árvore ligada na videira verdadeira, produza frutos. Então, aqui esse tópico fala para nós da videira como uma árvore, símbolo de frutificação. E lendo João 4, nós vamos ver sobre esses frutos hoje. A analogia que se faz é entre o fruto que produzimos para o Senhor hoje. Em João 15,4, nós lemos sobre a necessidade não apenas de trabalhar em prol da obra de Cristo, mas de estarmos em Cristo. A militância religiosa, o trabalhar na igreja, o fazer muita coisa na obra, o aparecer muito, o estar em movimento o tempo todo, não significa que essa pessoa está em Cristo. Estar em Cristo, ele é o fundamento para trabalhar para Cristo. E se alguém se diz cristão, mas não está ligado em Cristo verdadeiramente, então, na verdade, Cristo não o conhece no sentido de que não conta com ele. O trágico resultado na vida de muitos é que, embora tendo sido enxertados na videira verdadeira, com potencial para produzir muitos frutos, eles permanecem estéreis ou produzem frutos maus. E este é um estado perigoso e lastimável. Por quê? Mesmo trabalhando tanto e fazendo tanta coisa, sendo essa pessoa ativa, né, que está em tudo o tempo inteiro, você pode chegar naquele dia e ouvir da boca do seu Senhor: eu nunca te conheci. Isso realmente é algo para você pensar. Nós precisamos ser ativos e trabalhar muito na obra do Senhor. Tudo que vier à nossa mão para fazer, nós precisamos fazer conforme as nossas forças, mas ligados em Cristo, alimentando dele, trabalhando para ele, servindo-o com interesse de coração e estando todo o tempo no centro da vontade divina. Aqui diz no 1.2, a videira mesmo frágil, ela pode se destacar por uma boa produção. A fragilidade de uma parreira não é justificativa para não ser útil. A sua inutilidade está relacionada com a resposta negativa ao trabalho do lavrador. O agricultor cultivava a vinha com muito cuidado e atenção para que pudesse ser frutífera. A terra era preparada, as pedras retiradas, o terreno cercado para proteger a plantação, além de uma boa drenagem. Champlin observou:
Um homem que quer ter uma boa colheita de uvas deve ser dedicado, porque esse tipo de plantação requer cuidados constantes. No caso de Israel, não faltou cuidado e atenção por parte do lavrador, que é o próprio Deus. Então, uma coisa que destaca para mim nesse item é essa questão de que o cuidado de uma videira o cultivo de uma videira requer cuidados especiais. Quem planta uma vinha sabe que terá muito trabalho pela frente. Ele falou aqui de alguns cuidados mínimos, mas a estes, outros precisam ser agregados. É preciso escolher as melhores mudas, observar o período certo para o plantio, garantir condições de irrigação. É preciso fazer a correção do solo, a adubação adequada. Precisa-se obter o espaçamento correto entre estas mudas, realizar a poda sistematicamente dentro do tempo previsto. A videira, ela necessita de um ambiente livre de ventos fortes e com pouca chuva. As temperaturas, elas têm que estar dentro dos limites de 15 a 30 graus e ela vai se adaptar melhor em locais mais iluminados, com muita luz, principalmente no período da florada até a maturação das uvas. E os cuidados têm que prosseguir durante todo o tempo de existência de uma vinha, ininterruptamente. Então a gente sabe que não é fácil, mas o que pode se observar em relação a essas plantações destes vinhedos é que, mesmo frágil, uma parreira será mantida se ela produzir uvas. Então, cuidados serão tomados para fortalecê-la. Caso contrário, não haverá justificativa para mantê-la. No caso de Israel, mesmo sendo uma nação pequena, sem nunca ter se tornado uma potência mundial, sempre recebeu um cuidado especial da parte de Deus. Sua missão era a de ser luz para todas as nações, mas nem a si mesmo conseguiu manter-se na luz do Senhor. Não faltou avisos, nem oportunidades de retorno para Deus, de arrependimento, de submissão à vontade divina, mas tudo foi desprezado e não foi levado em consideração até que a cidade caiu sobre o domínio dos babilônios. Charles Feinberg, um autor que escreveu um livro sobre os profetas menores, ele escreveu que quando os que conhecem a luz pecam, muitas vezes vão a extremos maiores dos que nada sabem de Deus, porque a luz rejeitada, ela resulta sempre em maior escuridão. Como Deus não é parcial, até mesmo o seu povo, quando culpado, vai ser julgado. Neste caso, por mais que os profetas sentissem pessoalmente uma grande dor em ver a nação perecer, não havia nada que pudessem fazer, a menos que todos se arrependessem e se convertessem novamente ao Senhor. Agora, voltando para o nosso caso, não importa a nossa condição, se somos fracos, se somos pobres, se somos humildes, aparentemente sem importância, Deus cuida de nós. Deus tem nos mantido com vida e tem nos sustentado. Ele vê com solicitude cada detalhe das nossas lutas e das provações da vida e nos concede graça suficiente para resistirmos e nos mantermos de pé, bem como Ele nos dá a sua presença, e nós então seremos vitoriosos até o fim. Diante de cada temor, diante de cada dúvida, diante de cada angústia, diante de cada problema, diante de cada desânimo, o crente precisa responder com fé e frutos. Fé e frutos. Pode ser uma parreirinha aparentemente frágil, mas tem que responder com fé e com frutos.
O 1.3 diz, o título do 1.3 é uma pergunta, e essa pergunta ela vem de Isaías 5:4. O que mais pode ser feito? O Senhor Deus cercou a vinha, limpou o terreno, plantou as melhores mudas, preparou uma estrutura para a vigilância, tudo visando a produção de uvas boas. Porém, o resultado foram uvas azedas. Tanto Israel precisava estar atento aos questionamentos de Deus, como nós hoje. Temos as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, a graça do Senhor. Logo, não há justificativa para não corresponder ao que Deus espera, esperando que eu desse uva. Ele foi procurar nela o fruto, Lucas 13:6. Eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis frutos, João 15:16. Portanto, Deus não apenas espera, Ele age e provê tudo que é necessário para frutificarmos. É preciso cuidado com a tendência humana de justificar a própria improdutividade com as adversidades e com as ações dos outros. Nós vemos que Deus criou, Deus escolheu a nação de Israel com alegria e o plantou na terra da promessa. Porém, mesmo com todos os cuidados que o Senhor teve como seu lavrador, a videira não produziu fruto, pelo menos não os esperados, mas foram uvas bravas, frutos maus. Gostaria de deixar para a meditação de vocês o Salmo de número 8, os versículos 8 a 12, que explica exatamente esta situação. Deus não apenas espera o nosso fruto, como Ele também provê tudo o que é necessário para frutificarmos. O que mais Ele poderá fazer? O que faz da esterilidade espiritual ou da produção de frutos maus serem ainda um problema mais sério, depois que Deus já fez tudo? O que se passou com a nação de Israel é um retrato vivo e um aviso para as pessoas de todos os tempos e lugares. Em consequência da sua inutilidade, Israel seria destruído como nação. O viticultor não tinha outra alternativa senão permitir que o fogo do castigo destruísse a videira infrutífera. Como uma videira esvaziada do que deveria e produzindo o que não deveria, Israel dera fruto para si mesmo e, vivendo para si próprio, tornou-se desprezível. Oséias 10:1. Israel é uma vide frondosa, mas dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância dos seus frutos, multiplicou a sua idolatria. Conforme a bondade das terras, produziu seus ídolos. Então o problema aqui não foi a falta de fruto, mas o fruto que produziu. Todavia, como o fruto que produziu não servia para nada, ela foi considerada então uma videira estéril, uma videira infrutífera. A parábola ensina que quando Deus nos escolhe como ramos da videira, o faz para que frutifiquemos para a sua glória. Abençoados por Deus com os mais altos privilégios, não poderemos ser negligentes ao ponto de recebermos a culpa por decepcioná-lo. A sua graça nos faz frutificar em toda boa obra. A falta dela resulta em frutos maus que podem ser responsáveis pela nossa destruição. Então é bem significativo o estudo dessa parábola, não? A parábola de número 2 está agora no capítulo de número 16 de Ezequiel. É uma parábola comum a outros profetas, a parábola da esposa infiel. Tanto profetas maiores quanto profetas menores utilizaram esta simbologia para referir-se a Israel. Esta parábola compara Jerusalém com uma esposa infiel,
que não cumpriu a aliança feita com Deus como nação escolhida, não correspondeu à bondade e à graça dispensada, vivendo desregradamente. Por causa da infidelidade, foi queimada e consumida pelos juízos divinos. 2.1. A infidelidade traz consequências desastrosas. Ser infiel trouxe a separação de Deus com Israel. Sempre que há infidelidade, os resultados são desagradáveis e a tristeza, a angústia, as acusações e a falta de confiança tomam conta. Jerusalém é acusada por suas abominações e idolatrias, e o profeta Ezequiel refere-se a elas usando a figura de adultério e de prostituição espiritual. O povo de Israel não podia perder de vista o fato de que as suas abominações eram a causa de tanto sofrimento. As iniquidades separam o povo do relacionamento com Deus. O que nós temos aqui é que, assim como Jeremias, Isaías, Oséias, Ezequiel utilizou-se da figura da esposa infiel como referência à nação de Israel, ao sul, que é Judá. Isso porque o Israel do norte já havia sido subjugado e destruído pela Assíria. Jeremias então usou muitas ilustrações para descrever o seu falso arrependimento. A figura que ele usou mais frequentemente foi essa da esposa infiel que retorna para o lar por pouco tempo, para logo depois voltar ao seu adultério. E assim como Jeremias, nesse capítulo 16 de Ezequiel, nós temos um capítulo longo, escrito em forma de lamento. A infidelidade de uma esposa traidora retorna com força para falar dos sentimentos de Deus em relação ao seu povo. No 2.1, que diz que a infidelidade traz consequências desastrosas, no verso 32 do capítulo 16, lemos: Fostes como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe a estranhos. Então, o que se vê em Israel, mais propriamente em Judá, é a ingratidão e a estupidez de uma nação com grande dignidade que havia se tornado a noiva, a esposa de Deus, mas que se esqueceu rapidamente do seu primeiro amor. E este é um simbolismo altamente significativo. Deus e o povo eram como noivo e noiva, como esposo e esposa. E biblicamente, toda a relação do povo escolhido com outros deuses é considerado um ato de adultério. Todo comportamento frívolo é identificado como prostituição. Deus exige exclusividade e santidade por parte do seu povo escolhido. Então, Judá foi julgada por sua infidelidade ao Senhor. Ali o nome de Deus estava sendo profanado, não apenas por muitas questões sociais e culturais desastrosas, mas também pela imoralidade na área da sexualidade. Isso porque um povo que rejeita a lei de Deus mergulha na imoralidade, e a idolatria é a porta de entrada para essa dissolução moral, como lemos em Romanos 1, dos versículos 24 ao 28. Israel imitou os pagãos não apenas nos pecados sociais, mas também nos pecados morais, éticos e sociais. O que a gente vê acontecendo lá é que o prazer sexual tinha substituído o nome de Deus como princípio orientador da vida. E aí, quando um povo se imiscui na imoralidade, sobra para os ímpios blasfemarem contra Deus. A gente vê que Judá era a região menor, mais árida e mais pobre de toda aquela região chamada Terra de Israel.
Se você for ver, né, em termos de quilometragem, a sua extensão não passava de 90 quilômetros do norte ao sul e de 50 de leste a oeste. Mas a sua importância moral e religiosa para o mundo não tem comparativo. O reino de Judá era o centro religioso de Israel. Lá estava Jerusalém, lá estavam os templos, lá estavam os sacerdotes, lá estava o culto, lá estava a lei. Então o pecado de Judá, denunciado pelos profetas, não é apenas um pecado moral, ele é um pecado espiritual. E aí o que a gente vai acontecer é que outras nações do mundo foram julgadas por seus crimes contra os homens, contra seus semelhantes. Mas Judá foi julgada por seus crimes contra Deus. E aí a gente volta naquilo que estudamos a lição passada, é um terrível engano pensar que a graça de Deus vai nos isentar da responsabilidade moral. Deus nos escolheu, Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos salvos do pecado, nós não fomos salvos no pecado, nós fomos salvos do pecado para nos apartarmos dele de uma vez por todas. E quem não faz isso vai realmente incorrer em muitos perigos. Um dos motivos desta parábola proferida por Ezequiel é porque o povo de Israel não podia perder de vista que a causa do seu sofrimento estava nas suas abominações, nas suas traições, nos seus desvios, na sua infidelidade. Aqueles que estavam pensando que a culpa era de Deus, que permitiu tudo isso com a cidade santa, estavam redondamente enganados. A culpa era do próprio povo, que não correspondeu à bondade e à graça de Deus. E então, Ezequiel vai empregar essa palavra de uma esposa libertina para realçar o motivo do castigo justificável. O 2.2 fala do perigo de desprezar a benignidade de Deus. Interessante notarmos que após falar com Ezequiel para tornar conhecidas as abominações de Jerusalém, Deus revela ao profeta que iniciasse a sua mensagem trazendo à memória do povo a origem e o nascimento da cidade. Ou seja, quando ela estava desprezada por todos, abandonada, totalmente indefesa, Deus a viu e não deixou que morresse, mas cuidou, proveu, fez uma aliança para que fosse somente do Senhor. Essa descrição tão rica e detalhada também deve nos despertar para não nos esquecermos do amor de Deus para conosco quando ainda éramos pecadores separados dele. Não desprezemos, pois, as riquezas da benignidade de Deus. Aqui, se você for ler com cuidado este capítulo 16 de Ezequiel, você vai ver que nós temos aqui como se fosse uma história sendo contada. Ezequiel ele faz uso da analogia do vínculo do casamento, colocada em termos daquilo que poderia muito bem ter sido emprestado de uma história popular, oriental, sobre uma criança enjeitada, que foi salva por um viajante que a achou, cuidou dela e que depois veio finalmente a se tornar o seu esposo. Uma coisa bem romântica, aparentemente. O modo, porém, como a história é contada, relata uma crueza trágica, difícil de digerir, dos desdobramentos ruins que essa história teve. Neste capítulo 16 de Ezequiel, toda a história de Israel está sendo apresentada na seguinte divisão. Ou seja, você tem lá a menininha abandonada na estrada, sangrando, ainda envolta naqueles panos cheios de sangue, que morreria ali. Mas um passante viu, se compadeceu,
tomou a menininha, levou para si, cuidou dela, cuidou da sua educação, deu-lhe tudo que ela precisava até que ela veio se tornar uma mulher muito linda. E aí, quando ela se torna adulta, esse mesmo viajante que pegou ela na estrada, casa-se com ela. E com isso também ele dá para ela tudo que é seu, toda a sua herança. Mas, num determinado momento, essa menininha, que agora é uma mulher e que é uma esposa de uma pessoa que tem um legado muito grande, uma herança muito grande, ela se adultera e começa a ir atrás de falsos amores. Quando esta parábola começa a ser explicada, num determinado ponto desse capítulo 16, Ezequiel vai falar de duas irmãs, em referência a Israel ao norte e Judá ao sul. Mas logo em sequência, dos versículos 60 até o 63 de Ezequiel 16, ele vai falar sobre a restauração da esposa. O que nós temos aqui é a benignidade de Deus atuando, sendo manifestada a um povo de dura cerviz e de coração obstinado, que deveria servir para levá-los ao arrependimento. Por isso, esta passagem, esta história, esta parábola é tão grande, né? Um capítulo longo, mas foi muito bem explicado pelo profeta Ezequiel e não somente por ele. Judá desprezou a Deus, assim como a sua irmã gêmea Israel havia feito. A benignidade que deveria atraí-los não cumpriu o seu papel, nem com relação a Judá, nem com relação a Israel, porque estavam cegos, estavam embrutecidos pelos seus erros. Sem esta benignidade de Deus, eles jamais seriam alcançados pela sua misericórdia, mas mesmo sendo alcançados pela misericórdia, não deram a ela o devido valor. Quando lemos o livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19, ele diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Ele tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, nós vamos vendo pelo texto sagrado que a benignidade é o bem em ação. Junto com a benignidade, que é esse movimento, esse bem em movimento, nós temos também a bondade. Benignidade é o bem em ação e a bondade é a prática do amor altruísta. Deus é bom e Deus é a fonte de todo bem. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece sendo bom, mesmo quando nós não somos. Nosso coração pode descansar, porque esta palavra é fiel, é verdadeira e digna de toda a aceitação. Deus é o mesmo desde sempre. O seu ser permanece intacto. Sendo perfeito, ele não precisa de mudanças para melhorar em nenhum aspecto. Sendo santo, ele não precisa de mudança na sua conduta. Sendo justo, ele não precisa de mudança nos seus juízos. Sendo Deus de amor, ele se relaciona com o ser humano de um modo muito peculiar, amando-o eternamente e o atraindo para si com a sua benignidade, conforme Jeremias 31:3. Bem, aquele amor que começou na eternidade permaneceu até a cruz. E, até o fim de todas as coisas, permanecerá nos sustentando. Deus possui uma misericórdia que dura para sempre. E assim, como Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sua misericórdia e a sua benignidade também são. E aí, o chamado para pensar nisso
e lembrar disso já vinha sendo entregue por outros profetas. Não há quem fuja dos desígnios eternos de Deus, e não há quebra de aliança que ficará sem a aplicação do juízo, ainda que Deus seja um Deus que nos coroe de benignidade e de misericórdia. A não reparação dos erros e o não retorno para o caminho da obediência implica mesmo em destruição e morte, mesmo que Deus seja um Deus benigno. E aí a gente vê aqui a graça de Deus revelada na aliança eterna no item 2.3. Nos últimos 4 versículos de Ezequiel 16 são identificadas expressões que apontam para a graça de Deus, para o concerto eterno. Estabelecerei o meu concerto, reconciliar contigo. O Senhor Deus revelou que por meio de outros profetas acerca de um novo concerto. O povo de Israel saberia que o Senhor é rico em misericórdia quando a nova aliança fosse estabelecida. E Champlin escreveu: Yahvé, o marido, julgaria, mas não esqueceria o contrato matrimonial restaurador. A esposa jovem, quando se casara, seria recebida de novo, mesmo que agora estivesse aí tão maltratada pela vida irregular que levara. Então, veja que toda essa questão da esposa infiel, de quebra da aliança, é trabalhada e é mostrada para a nação de Israel que a sua condição era justamente por causa das suas abominações. Mas também os profetas profetizaram através de um novo concerto. Ainda que estivesse caída, não permaneceria caída, porque o Senhor a levantaria e restauraria a sua sorte. E aí, um novo concerto, ele vai sendo revelado através dos profetas. Ezequiel está falando de um novo concerto. Isaías 55:3 vai falar de um novo concerto. Jeremias 31, do 31 a 34, que é o texto principal da nova aliança no Antigo Testamento, vai falar sobre esse novo concerto. Aliás, a nova aliança é que traz a possibilidade de adquirir uma nova natureza. É a nova aliança que traz a possibilidade de zerar o passado, de começar uma nova vida, uma vida plena, vitoriosa, que pode ser recebida de novo na presença de Deus através do sangue de Cristo e que alcançará o céu se permanecer fiel. A graça de Deus é revelada nesta aliança eterna, e aquilo que é seu, Deus guarda. O povo de Israel saberia que o Senhor é rico em misericórdia quando a nova aliança fosse estabelecida. É interessante, pensarmos nisso, porque todos os princípios bíblicos fundamentais, eles estão registrados no Antigo Testamento. Tudo aquilo que Deus traçou para a humanidade como valor, como virtude, como princípio, como lei, como padrão, está registrado no Antigo Testamento. E foi então, de novo, confirmado nas páginas do Novo Testamento. O que Jesus fez nunca foi revogar a lei, revogar os profetas. Foi apenas confirmar aquilo que vinha sendo dito, dando então uma nova dimensão com o seu sacrifício vivo, que é cumprimento de promessas que estavam no Antigo Testamento. Então, irmãos, quando você encontrar pela frente pessoas que desprezam o Antigo Testamento, ou até que pregam contra o Antigo Testamento, dê-se o benefício da dúvida. Não apenas vá atrás do que está sendo dito, vá para a palavra, confirme na palavra que o Antigo Testamento tem tanto valor quanto o Novo Testamento.
A Bíblia ela precisa ser estudada no seu todo para ser compreendida. E isso vem com muita clareza para a gente nesta parábola da esposa infiel, porque a graça de Deus ela está revelada na nova aliança. E a nova aliança ela é totalmente descrita no Antigo Testamento, em textos que são específicos para tratar disso. Mas esse tratado divino que está registrado no Antigo Testamento, ele vai ter o seu cumprimento nas páginas do Novo Testamento. E aí o que a gente tem aqui é que a nova aliança vai trazer esta possibilidade de uma nova natureza. Como eu disse, de zerar o passado, de começar uma nova vida, vida plena, vitoriosa e que pode ser recebida de novo na presença de Deus através do sangue de Cristo. E nós alcançaremos o céu se permanecermos fiéis. A graça de Deus é revelada nesta aliança eterna e aquilo que é seu, ele guarda. O povo de Israel saberia que o Senhor é rico em misericórdia quando a nova aliança fosse estabelecida. Alguns souberam e se converteram a Jesus Cristo quando Jesus Cristo inaugurou a nova aliança com seu sangue derramado lá naquela cruz. Mas outros permaneceram cegos e surdos, esperando por um Messias que acham que ainda virá para cumprir a promessa feita pelos profetas. Mas um dia eles reconhecerão e se dobrarão diante dele em louvor e em ações de graça. Nós, que já temos e já desfrutamos desta nova aliança, precisamos de graça para sermos fiéis. Porque se nós sairmos deste caminho, se nós quebrarmos este pacto, nós seremos colocados neste mesmo patamar de infiéis, de prostitutos, de adúlteros, porque é assim que Deus vê aqueles que rompem com Ele esse compromisso primordial. Então, nesse tópico 3, nós temos a parábola das duas águias. Após denúncia acerca do fato de Israel não ter correspondido aos cuidados do divino lavrador, se tornando assim como uma parreira inútil, Ezequiel 15, de ter se comportado como uma noiva infiel que passou a se prostituir, Ezequiel 16, a seguir o Senhor utiliza mais uma parábola para tratar agora da insubordinação quanto à disciplina do Senhor por intermédio do Império Babilônico, Ezequiel 17. O que nós temos aqui, capítulo 15 de Ezequiel. Esterilidade ou produção de frutos maus. É a parábola da parreira inútil. Capítulo 16 de Ezequiel. Infidelidade. É a parábola da esposa infiel. E agora vem o capítulo 17. Insubordinação, que é a parábola das duas águias. Então, este é um enigma em forma de parábola para realçar a soberania de Deus sobre as nações. Israel chegou em uma encruzilhada. Profetas como Isaías, Jeremias e outros profetas menores já haviam previsto com riquezas de detalhes os juízos de Deus sobre Judá. Seus crimes iam sendo desmascarados um a um. E ainda assim, a casa rebelde recusava-se a receber os avisos vindos da parte de Deus. Acreditavam mesmo que eles poderiam entrar no jogo do poder político internacional, fazer aliança com o Egito, que competia com a Babilônia pela supremacia mundial, e ter essa ameaça debelada. Era quase inconcebível para a mentalidade judaica, que via Jerusalém como parte do destino eterno da nação, que Deus haveria de castigá-la a este ponto. Então, movidos por falsas esperanças, eles não deram atenção à palavra profética. E o propósito desta parábola das duas águias era desmascarar este engano, mostrando que havia promessas da parte de Deus para a nação, sim,
inclusive da restauração da casa de Davi, mas que o juízo divino aconteceria inexoravelmente. 3.1 A primeira águia. A primeira águia foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uma grande águia de grandes asas, garras afiadas, penas de várias cores, capaz de empreender voos longos, ave de rapina, implacável. Assim era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A primeira águia retrata a invasão babilônica contra o reino do sul, Judá, tendo resultado em deportação de judeus para a Babilônia, promovida por Nabucodonosor, quando Joaquim era rei de Jerusalém. O profeta Jeremias também anunciou a queda deste rei. A seguir, o rei da Babilônia tomou da semente da terra, ou seja, Zedequias, estabelecendo-o como rei de Judá. Infelizmente, este também não aproveitou a oportunidade concedida por Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então, essa primeira águia da parábola de Ezequiel 17 fala para a gente um pouquinho sobre essa questão de Nabucodonosor, o significado de Nabucodonosor, quem foi ele, a sua forma de ação e o modo como ele impactou a nação de Judá. Agora, se você ler com atenção este capítulo 17, que também não é um capítulo pequeno, ele não fala apenas de duas águias, mas ele vai fazer menção a 4 reis, os seus respectivos reinos e a diferença entre eles. Ao final também vai fazer uma menção à planta e aos seus ramos. Então a gente vê aqui que o primeiro rei, ou a primeira águia, ele é comparado a uma grande águia de grandes asas, de plumagem colorida, comprida, e é uma referência clara a Nabucodonosor, um rei poderoso, que governava sobre muitas nações e que arrancou a ponta do cedro, que neste caso seria Joaquim, rei de Judá, e o conduziu a uma terra de comércio até a Babilônia. Bem, o pastor Hernandes Dias escreveu que quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir. Às vezes a gente joga a causa no poderio do inimigo. Mas não existe Deus maior do que o nosso Deus. Não existe força maior de uma nação do que ser regida pelo Deus de todo o universo. Então, quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Judá não caiu. Ela foi entregue. Nabucodonosor não prendeu o rei. Deus entregou o rei para Nabucodonosor. Os utensílios da casa de Deus foram entregues para o inimigo pelo próprio Deus. E aí nós vimos em lições anteriores que em vez do rei, no caso o Zedequias, rasgar as suas vestes ao ouvir a mensagem de Deus, ou no caso do rei Joaquim, quando ouviu a palavra de Deus, ele rasgou a palavra, ele queimou a palavra, ele mandou prender o profeta. Na verdade, o texto sagrado não foi destruído pela fogueira, ele tornou-se apenas mais combustível para o juízo que alcançou então o rei impenitente. Mas mesmo quando o inimigo está sendo vara da ira do Senhor para castigar o povo escolhido, é Deus que está no controle. Você consegue perceber isso? O templo foi destruído, mas Deus continuou no trono. Os tronos da terra se abalam, mas o trono de Deus permanece para sempre.
Nabucodonosor era apenas uma vara na mão do Deus vivo para castigar um povo desobediente. Lá em Jeremias 25:9, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor prestava os serviços a Deus, ele só não tinha consciência disso. Ele era senhor de quase toda a terra, mas ele era servo de Deus. Ele foi colocado sobre os homens, mas ele só atuava debaixo da poderosa mão daquele que dirige o universo segundo os seus planos e propósitos. Então, sim, Deus usa pessoas comuns e até mesmo pessoas infiéis como instrumento de juízo contra o seu próprio povo, quando este procede impiamente. Usa-os para falar. E através do povo ímpio, o povo escolhido toma conhecimento do grande alcance do seu erro e do seu desvio. Quem não ouvir a Deus, vai ouvir o ímpio, lhe julgando na cara o seu próprio erro. Deus usa essas pessoas para agir e castigar um povo obstinado e de dura cerviz. Ele usou até mesmo uma mula para comunicar os seus propósitos ao profeta. Foi Deus que entregou Judá aos babilônicos. De outra forma, eles não a teriam. Deus é proprietário do mundo natural. E se o mundo jaz no maligno, é porque este o capturou sordidamente, enganosamente e com astúcia. Igualmente, Deus é o proprietário da alma das pessoas e as mantém consigo, se elas assim permitirem. Isso me lembra lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a parte B do versículo que diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Simples assim. Vejamos o 3.2, a segunda águia. Diz aqui que a segunda águia foi Faraó, rei do Egito. Com grandes asas e cheias de penas, era provavelmente o Faraó Psamético II, conforme Bruce diz. Porém, o profeta Jeremias alertou que o socorro que Zedequias esperava no Egito iria fracassar. Zedequias, como uma videira, lançou suas raízes e estendeu seus ramos para a direção errada. E apesar do aviso divino, tal atitude nos faz lembrar de Provérbios 14:2, porque a mensagem anunciada por Ezequiel foi: no meio da Babilônia, certamente morrerá. Então, o que temos aqui? Um segundo rei, também representado como uma grande águia, mas não tão grande quanto a primeira. Esse segundo rei, essa segunda águia, é o faraó do Egito. Nesse tempo, o Egito ele já estava amargando a perda do seu poder. O seu domínio já não era mais tão amplo quanto o da Babilônia. Foi para essa grande águia que Judá, a videira, lançou as suas raízes buscando socorro. Mas a Assíria caíra ante a Babilônia em 612. O Egito fora derrotado por essa mesma Babilônia em 606. E agora o rei Nabucodonosor marchava para cercar o povo de Deus em Judá, que insistia em buscar socorro no Egito por causa do seu nome, por causa da sua fama, o que era um desvario. Então, em sua rebelião contra os babilônicos, os judeus voltaram-se para o Egito. Mas o Egito já estava se extinguindo. Ele já tinha deixado de ser o que era há muito tempo. Ainda tinha poder sim, ainda tinha fama sim, ainda tinha nome sim. Mas foi feita então uma aliança com o Egito para terminar com a dominância da primeira águia, que era Nabucodonosor. Só que essa aliança foi fatal para Judá e para Jerusalém.
A uma certa altura, lá do sítio de Jerusalém pelos babilônicos, o Egito finalmente enviou seus exércitos em socorro a Jerusalém. A fim de enfrentar esta nova ameaça, os babilônicos tiveram que suspender o cerco temporariamente. Naturalmente eufóricos por causa da retirada dos babilônicos, Judá erradamente pensou que o longo conflito com a Babilônia tinha chegado ao fim, que Jeremias havia profetizado falsamente e as decisões tomadas em obedecer a Deus durante o tempo do sofrimento foram rapidamente esquecidas e o povo voltou aos seus velhos hábitos pecaminosos. Com o término do sítio a Judá imposto pela Babilônia, nós vemos aqui que, por um período de tempo, o Egito ofereceu ajuda, mas no fim também se mostrou como um aliado fraco. E é exatamente isso que a parábola de Ezequiel está procurando demonstrar. Ezequiel 17:15 diz: rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrará a aliança e ainda escapará? Isaías já tinha profetizado a mesma coisa em Isaías capítulo 31, versículos 1 a 3. Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Essa promessa, ela estava de pé e valendo. Aí agora, quando a gente pensa um pouquinho em alianças perigosas, alianças que são feitas fora da direção do Senhor, nós sabemos que o diabo, ele é muito mais perigoso em sua astúcia do que quando está furioso. Ele é mais perigoso nas suas ciladas sutis do que em ataques abertos. Ele é mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando nos enfrenta cara a cara. Isso é um fato registrado por um estudioso. Em sua astúcia, em sua vileza, o inimigo das nossas almas sempre vai fazer parecer que o Egito é a solução para a nossa vida. E que voltar ao Egito representa uma ajuda eficaz. Só que não. Se você ler o Salmo 114, verá que sair do Egito permite deixar para trás a escravidão, é sair da morte para a vida, é sair das trevas para a luz, é passar a viver na presença do Senhor de milagre em milagre, mesmo quando as coisas estão muito difíceis. Então nós temos aqui a figura dessa segunda águia, que está posta para nós para nos explicar que assim como a primeira águia foi poderosa e atacou, a segunda águia em seu poder também parecia ser alguma coisa, mas não era. E aí o 3.3 começa nos falando dos planos de restauração de Deus. E diz o 3.3, os planos de Deus prevalecerão. Podemos aprender com o final dessa parábola importantes lições. Primeiro, o perigo de não nos submetermos à disciplina do Senhor e buscar ajuda ou escape fora da sua presença. O rei Zedequias não atentou para os alertas de Deus e não se submeteu à disciplina divina.
O cristão não deve desprezar e desanimar quando repreendido pelo Senhor. No futuro, não será mais uma águia que Deus usará, mas o próprio Deus estará atuando para restaurar o seu povo. E todos testemunharão que ele muda os tempos, abate e exalta, e o seu agir é perfeito. Essa mensagem de Ezequiel aponta para a vinda do Messias e o estabelecimento do domínio mundial do reino messiânico. E aí, o que a gente vê aqui, na sequência, depois que o capítulo 17 fala das duas águias, ele fala desse terceiro rei, que seria Matanias, que Nabucodonosor chamou de Zedequias. Você tem lá na linhagem dos reis do período do exílio, Joaquim e Zedequias, que se chamava Matanias e que veio a se chamar Zedequias por Nabucodonosor. Ele é representado pela videira de baixa estatura plantado pela primeira águia. Isso porque quando Joaquim foi levado cativo para a Babilônia, foi Nabucodonosor que pôs o seu irmão Zedequias como rei de Judá e Jerusalém. Ainda que ele desfrutasse de todos os direitos e honra da realeza, não o fazia de forma independente, porque era tributário da Babilônia. Logo depois que Zedequias assumiu o trono, Deus mandou Jeremias ir ter com ele, com instruções a respeito de como ele deveria governar Judá. Zedequias deveria ser um rei justo, submetendo-se voluntariamente às autoridades babilônicas, mas infelizmente o novo rei e os seus conselheiros espirituais não fizeram caso dos avisos de Jeremias. A oportunidade de Deus ajudar tinha finalmente terminado. O cativeiro e o julgamento divino ia em breve se tornar realidade. No início do reinado de Zedequias, o profeta Jeremias colocou sobre o seu pescoço uma canga de madeira com tiras de couro e foi enviado por Deus a Judá e Jerusalém, exortando ao povo submissão à Babilônia. Assim como o boi é dominado pelo jugo do seu dono, as nações deveriam sujeitar-se ao domínio dos caldeus, pois seria inútil tentar se livrar de Nabucodonosor. Deus estava cumprindo suas palavras profetizadas séculos atrás de castigar a nação caso ela insistisse na sua rebeldia, principalmente do pecado e da idolatria. Esse jugo à Babilônia, na verdade, tem um componente especial para se pensar. Deus não estava mandando o povo se submeter porque queria que o povo fosse submisso a um rei ímpio. É porque o povo, ao quebrar a aliança, se expôs a esse tipo de perigo. E agora, submeter-se é o que faria um número menor de vítimas. Não submetendo, de todo jeito, isso aconteceria. Só que a devastação seria maior e mais cruel. Mas ainda no final desse capítulo 17 há a menção de um quarto rei nessa história. Ele seria o mais tenro renovo plantado no Monte Alto de Israel, que se transformou num cedro excelente. Então fala de um reino que ainda está por vir e que será maior do que todos os anteriores a ele. Tal figura prenuncia o estabelecimento do reino de Cristo, conforme Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Um reino glorioso, que nunca será subvertido, mas se tornará um monumento eterno de verdade e de poder. A promessa final da parábola é que o governante divino virá da linhagem de Davi, o cedro alto, e quando se manifestar, frustrará todos os outros poderes, as árvores do campo. Mas, se os reinos deste mundo se levantam para cair, como está muito bem documentado biblicamente nos registros históricos, o reino de Cristo jamais se abaterá. Nele, todos estarão a salvo. E no reino de Cristo, nós reinaremos vitoriosos com ele. Então, o que temos aqui? Duas águias,
Um rei frouxo, indigno, que não deu conta de ser o que precisava ser, e um rei glorioso, cujo reinado não terá fim. Isto é a suma da parábola deste capítulo 17. E a conclusão vai dizer que é fundamental estarmos atentos aos ensinos e avisos de Deus contidos nas Escrituras. Assim, nesta lição, aprendemos que fomos chamados para sermos frutíferos. Fomos chamados para sermos fiéis. Fomos chamados para estarmos comprometidos com a nova aliança e que não devemos desprezar ou desanimar quando somos disciplinados pelo Senhor. A matéria-prima das parábolas pode ser algo real ou pode ser algo fictício que será tomado por empréstimo da natureza ou da vida humana. Tanto um caso como o outro estão contidos nestas parábolas que estudamos nestas lições. A intenção é nos permitir aprofundar para discernir tanto a história quanto as profecias que estão presentes nestas parábolas e que nos fornecem a chave do passado, do presente e do futuro. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, há aprendizado possível em tudo quanto Deus disse e fez. Seja por profecias, seja por parábolas, seja por alegorias, seja por milagres, seja por figuras, por símbolos, por tipos visíveis e invisíveis. Em toda e qualquer forma, Deus está falando. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Amém? Vamos então agora fazer uma oração de agradecimento por mais essa lição, pedindo a Deus que bênçãos sem limites sejam derramados sobre os seus filhos nesse dia, para que eles possam entender e viver a poderosa mensagem da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, adoramos a Ti por mais essa lição, por mais essa palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre no coração dos Teus filhos. Ajude os Teus filhos a entenderem a nova aliança. Ajude os Teus filhos a escolherem estarem aliançados com o Senhor. Porque a nossa intimidade com o Senhor, a nossa vida com o Senhor, ela sempre vai se manifestar nos termos da aliança. Não é com as nossas emoções que nós Te servimos, não é com boas intenções, é com o cumprimento da Tua lei divina que está plantada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Nos ajude a entender, Senhor, as mensagens desta profecia, dá-nos o discernimento destas palavras e nos ajude a aplicar na nossa própria vida esse aprendizado. Por tudo oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que este seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia frutífero na presença do Senhor. Tenham todos um ótimo domingo para a glória de Deus. E no próximo final de semana, nós estaremos nos dias 11, 12 e 13 reunidos no seminário da Escola Bíblica Dominical. Estará presente conosco o comentarista dessa revista, o pastor Valdir Alves, e todos são convidados a participar conosco. Amém?